O que vale mais a pena no cenário atual do coronavírus? O aluguel mensal ou o aluguel de curta duração? É importante a gente levar em consideração alguns pontos que não são só a parte financeira, só a parte de rendimento. Porque normalmente quando as pessoas fazem esse comparativo, elas estão pensando o que vai me dar mais dinheiro, o que vai botar mais dinheiro no meu bolso. E isso certamente tem uma importância bem grande. Porém, esse ponto é um ponto só de uma análise que a gente normalmente distribui em 7 pontos. Tá? Então, quais são os outros 6 pontos que se precisa analisar? Vamos falar do primeiro. O primeiro é controle sobre o seu imóvel, sobre o seu apartamento, sobre a sua casa. O controle da posse, do uso. No aluguel mensal, você entrega essa posse para o inquilino. O inquilino está lá e você não tem como usufruir daquele bem durante o período que o inquilino está lá dentro. No aluguel de curta duração, entre uma reserva e outra, você tem aquele apartamento, aquela casa disponível. Você pode também fazer bloqueio do seu calendário e simplesmente não reservar aquele apartamento por alguns dias, por algumas semanas, alguns meses e depois retomar normalmente sem problemas. No momento atual do coronavírus, o que a gente viu vários proprietários fazerem, clientes nossos aqui em Florianópolis? Eles resolveram utilizar o apartamento e a casa durante o período de isolamento. Alguns deles tinham parentes que eram médicos, que estavam na linha de frente do combate ao coronavírus e precisavam de um espaço para ficar enquanto eles estavam nesse momento mais crítico, né? E vários estão ainda nesse momento. Então, essa questão da posse, né? De eu ter ainda o controle sobre o uso daquele apartamento, daquela casa, ele se tornou bem relevante nesse momento. Tá? Então, se você está considerando agora se vai alugar anual ou vai fazer o aluguel de curta duração, lembre-se disso. Existe a possibilidade, existe alguma possibilidade, algum motivo para você crer que você possa precisar se utilizar desse apartamento ou dessa casa no futuro próximo? Pense sobre isso com carinho. Tá? Um outro ponto é a parte de uma possível venda, um planejamento de venda desse imóvel. No momento atual, a gente percebe que muitas pessoas estão passando por instabilidade financeira. Elas estão com insegurança com relação ao trabalho, insegurança se o emprego delas vai existir daqui a 1 mês, 2 meses, ou se a renda delas vai ser impactada. Então, se você tem algum tipo de situação de vida, situação profissional, que possa forçá-lo ou que possa levá-lo a considerar a venda do seu apartamento, da sua casa, talvez o aluguel de curta duração seja mais interessante. Tá? Porque no aluguel anual, como você perde a posse, o direito de uso daquele bem, a sua venda, de certa forma, ela fica mais amarrada ao inquilino, a pessoa que está lá dentro. Primeiro que você tem que dar uma preferência de compra para esse inquilino. E segundo que sempre que tiver um potencial comprador interessado, para mostrar o seu apartamento, você precisa combinar com esse inquilino. Se o inquilino, por algum motivo, não quiser, não tiver assim, colaborar, porque ele não quer sair daquele apartamento, daquela casa, ele pode criar dificuldades no agendamento, ele pode deixar tudo bagunçado lá dentro na hora que chegar um comprador para olhar, né? Porque você fica dependente daquela pessoa. Então, no aluguel de curta duração, o planejamento para uma possível venda, ele fica mais tranquilo, porque você pode mostrar o seu apartamento ou a sua casa entre uma reserva e outra. Quando o potencial comprador vier conhecer aquele imóvel, você pode deixar ele todo arrumado, como se fosse receber um hóspede, você tem o controle sobre como que vai ser aquele cenário quando a pessoa entrar para conhecer o apartamento.
Então, nesse ponto existe uma vantagem grande do aluguel de curta duração versus o aluguel anual. E no momento atual, como existem mais inseguranças, talvez, mesmo que não esteja no seu planejamento imediato, mas se existir algum tipo de insegurança financeira que possa levá-lo a ter que vender o seu bem, o seu imóvel, você precisa levar isso em consideração na hora de escolher se você vai alugar ele anual ou por curta duração, tá joia? Terceiro ponto é manutenção. Quais são as diferenças? No aluguel anual, o proprietário não tem a necessidade de estar fazendo pequenos reparos, manutenção, ao longo do tempo em que o inquilino está dentro do apartamento ou da casa. Ele só vai olhar isso na hora que a pessoa sair. Não é fora do comum, no momento que o inquilino sai do apartamento, da casa, existir uma série de problemas que precisam ser tratados por problema de desgaste, de dano, de depredação naquele período em que aquela pessoa morou ali dentro. Afinal de contas, o proprietário fica sem ver o apartamento ou a casa por muito tempo. Normalmente são 2 anos, 3 anos, até mais, né? Enquanto que no aluguel de curta duração, você vai estar constantemente vendo aquele bem, aquele imóvel entre uma reserva e outra. Então, se precisar fazer algum reparo, algum retoque, etc., é possível fazer com mais rapidez, tá? Dentro do mercado atual, levando em consideração o coronavírus, eu não vejo que tenha grandes diferenças. Assim, nesse momento, talvez há uns 10 dias atrás tivesse um pouquinho mais difícil você conseguir alguém para fazer um serviço, porque as pessoas estavam mais em casa, mas atualmente, muito pelo contrário, a maioria dos prestadores de serviços está precisando de trabalho. Então, você não deve ter problemas para fazer esses reparos, esse tipo de serviço nesse momento, tá? Então, eu diria que o impacto do corona nessa parte de manutenção não se alterou. Depois, a parte de pagamentos e inadimplências, é o quarto ponto a se considerar. O que a gente quer dizer com isso? Como é que funciona o pagamento nos dois modelos, né? O aluguel anual, o inquilino, ele primeiro faz o uso do espaço, faz o uso daquele apartamento, daquela casa, e depois ele paga. Então, o aluguel ele é sempre referente ao tempo em que ele já habitou dentro daquele espaço. Enquanto que no aluguel de curta duração é o contrário. A pessoa paga e depois entra. Então, no aluguel de curta duração, a inadimplência ela é zero. A não ser que você não recolha o pagamento antes da pessoa entrar, mas você tem todo o direito e deve pegar o pagamento integral antes da pessoa entrar no apartamento ou na casa. E dessa forma você elimina a inadimplência. No momento atual, vamos pensar rapidamente, o que causa inadimplência? O que pode causar inadimplência de uma pessoa de boa fé? Insegurança financeira, é uma perda de um emprego, uma redução salarial, uma redução de renda da família que está dentro daquele apartamento ou daquela casa. A gente sabe que no atual momento, muitas famílias no Brasil, infelizmente, estão sofrendo com um problema de desemprego, com um problema de redução salarial. Então, a tendência é que haja um aumento na inadimplência generalizada, né, de todos os setores, mas o aluguel é um deles, tanto que o próprio governo federal já considerou legislação específica para lidar com esse tipo de problema, né, para trazer alívio para essas famílias. Então, nesse momento, algo a se considerar realmente essa parte de inadimplência, tá? O risco, queira ou não queira, é maior no aluguel mensal do que no aluguel de curta duração, tá? Diretamente relacionado com esse ponto, vem o quinto ponto que a gente leva em consideração, que é a parte de despejo, né? Numa situação dessa de inadimplência,
o que está disponível para o proprietário, para o anfitrião, para que ele consiga resolver aquele problema. A parte de despejo de inquilinos no aluguel mensal, ela é bem complicada, existe todo um procedimento legal. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, até porque a gente tem um conteúdo em que a gente trata desses pontos todos que eu estou falando aqui, bem detalhadamente. Porém, o que eu vou focar é no momento atual. Então, hoje, se existe um risco maior de inadimplência, existe uma probabilidade maior de você ter que lidar com uma situação em que você tenha que tirar a pessoa de dentro do imóvel. Então, o aluguel anual, ele certamente é bem mais complicado por todas as questões que envolvem a lei do inquilinato. Enquanto que no aluguel de curta duração, que é um aluguel de até 90 noites, basicamente, se a pessoa pagou por 20 dias, terminou esses 20 dias, ela se recusar a sair, em última instância, você pode chamar a polícia para tirar a pessoa lá de dentro. Os direitos, eles estão muito mais do lado do proprietário do que do inquilino, nessa modalidade de aluguel. Então, ela dá mais flexibilidade, tá? Então, é algo a se pensar também, né? Outro ponto, que é o sexto ponto a se analisar, é a questão do trabalho. Quanto de tempo, quanto de esforço e energia você vai ter que investir no aluguel mensal ou no aluguel de curta duração. Atualmente, não existe diferença na quantidade de trabalho que você precisaria fazer, que você precisaria ter há um ano atrás e que você precisaria ter hoje no aluguel anual. Nada mudou, basicamente, né? Já no aluguel de curta duração, certamente hoje existem mais requisitos na parte de limpeza, principalmente no aspecto da desinfecção dos ambientes depois da limpeza, da faxina propriamente dita, né? A faxina, você tem um momento de limpeza, de remoção de sujeira, resíduos, etc. E tem um segundo momento de desinfecção. Então, esse momento de desinfecção, há um tempo atrás não era tão relevante. Hoje ele certamente é muito relevante. Inclusive, ele é regulamentado em alguns mercados, em alguns condomínios. Existem regras específicas para como você deve fazer isso. Então, existe mais trabalho por esse lado. Por um outro lado, as pessoas também estão mais abertas à automatização, entre aspas, de algumas das rotinas do aluguel de temporada. Então, entrega de chaves, recolha de chaves, vistoria, até o atendimento no dia a dia, algumas dessas coisas que há um tempo atrás, talvez a expectativa das pessoas fosse que você estivesse mais presente. Hoje, as pessoas já estão mais abertas ao anfitrião, ao proprietário, não necessariamente estar ali. Então, você tem que, basicamente, encontrar formas de fazer que essas rotinas aconteçam sem que você precise estar presente no local. E tem como fazer. E isso, além de ser mais seguro, economiza o seu tempo, reduz a quantidade de trabalho que você tem no dia a dia, tá? E aí, obviamente, que para os dois, tanto para aluguel anual quanto para aluguel de curta duração, você pode contratar alguém para fazer o serviço para você. Então, a gestão do aluguel anual, todo mundo já está acostumado. Às vezes, a gente nem leva em consideração que você está contratando uma imobiliária para fazer aquele trabalho. Enquanto que no aluguel de curta duração, as pessoas normalmente pensam que elas vão ter que fazer tudo. Existem empresas, como a nossa, nós em Florianópolis fazemos isso. Existem empresas que são gestoras de aluguel de curta duração, gestoras de aluguel de Airbnb, que podem fazer todo o serviço do começo ao fim para você também. Então, esse ponto aí, se você escolher que você vai pagar alguém para fazer o serviço,
Aí você não... Ele se torna basicamente igual para os dois, tanto para o aluguel anual quanto para o aluguel de curta duração. Tá? Considerados todos esses pontos, se depois de analisar que, né, a questão do controle de uso, do planejamento de venda, né, se você pretende vender ou não o imóvel, a parte de manutenção, reparos, pagamentos, inadimplência, possível despejo de inquilinos, a quantidade de trabalho que cada um requer, se depois de analisar isso tudo fizer mais sentido o aluguel de curta duração do que o aluguel anual, aí você pode olhar o lado financeiro, né? E a gente tem um post no nosso blog, que inclusive a gente tem uma calculadora lá que você pode dar uma olhada, comparar, estudar, e que a gente vai deixar o link. A gente tem no Instagram, a gente tem o link na nossa bio já, e nos outros canais, YouTube, Facebook, etc. A gente vai colocar o link aqui nesse post para você dar uma olhada, tá? Mas essa parte financeira, eu vou trazer um ponto aqui que uma parte considerável dos gestores de aluguel de curta duração ou imobiliárias que trabalham com aluguel de temporada, eles têm uma tendência a vender, usar o rendimento, a rentabilidade como um ponto de vendas para o aluguel de curta duração. É bem comum você ver a manchete lá, o primeiro ponto lá, ganhe 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais com aluguel de temporada do que com aluguel normal. Não é sempre o caso, tá? A gente é muito transparente com relação a isso. Cada caso é um caso. E basicamente tem 2 fatores que vão definir isso. O primeiro é a demanda. Então, dependendo de quão forte for a demanda por esse tipo de aluguel no local onde está o seu apartamento, a sua casa, o quanto que você vai poder cobrar e a quantidade de pessoas que vão se hospedar na sua propriedade vão variar para cima ou para baixo. Então esse é o primeiro fator a se considerar, tá? E o segundo fator da questão rentabilidade é o custo, porque a rentabilidade ele tem que levar em consideração o que entra e o que sai, quais são as suas despesas mensais com aquele apartamento, com aquela casa. Então é preciso levar em consideração quanto que você vai pagar de condomínio, quanto que você paga de IPTU, de energia, de internet. Internet é fundamental, e água, né? E se tiver algum outro custo fixo, de repente peculiar para a sua propriedade, se é uma casa, às vezes você tem um sistema de segurança ou tem um zelador, o que seja, né? Então é importante fazer essa análise tanto de quanto que vai entrar e de quanto que vai sair, porque no aluguel anual a maioria dessas despesas quem paga é o inquilino, enquanto que no aluguel de curta duração quem paga essas despesas é o proprietário, né? Então é preciso fazer esse comparativo. É verdade que o aluguel de temporada na maioria das vezes gera mais faturamento? Sim, é verdade. Na maioria das vezes o seu faturamento vai ser pelo menos aí de 1,5 até 3 vezes, às vezes 4, 5 vezes mais do que seria o faturamento do aluguel anual. Mas para você chegar na rentabilidade, você precisa descontar as suas despesas, no caso do aluguel de curta duração. Então, é preciso fazer essa análise, tá? No momento atual, o que a gente enxerga? Tudo indica que a gente está entrando num momento de recessão econômica, de novo. Tá? Mal saímos de e tudo indica que a economia mundial, dessa vez, vai entrar no período de recessão. Então, é natural que o rendimento, o faturamento das 2 categorias caia. Tá? É o que se espera, né? Por alguns fatores que eu já citei. A renda baixou,
as pessoas vão viajar menos, então, né, tudo isso tende a trazer para baixo o rendimento das duas categorias. Então, o que a gente precisa realmente analisar são as possibilidades atuais da sua região. Tem que olhar para o local onde está o seu apartamento, onde está a sua casa, consultar com as imobiliárias, ver se houve redução de aluguel, como é que estão os fechamentos, né? Pedir, se você já tem uma avaliação feita de quanto é o aluguel mensal, pedir uma nova avaliação, perguntar se os fechamentos têm sido feitos com desconto ou se as pessoas estão fechando no valor integral, porque cada caso realmente é um caso, tá? Na questão da rentabilidade. E com relação ao aluguel de curta duração, o que está acontecendo hoje? As reservas mais curtas, elas estão no momento realmente de baixa. Porém, as reservas de 30 a 90 noites, que são estadias longas, elas estão numa ascendente bem grande, tá? É um fenômeno que está sendo registrado estatisticamente no Airbnb, a gente está vendo nos nossos negócios aqui em Florianópolis. Então, qual é a característica dessas estadias? É que o valor da diária, necessariamente ele é mais baixo, porque, né, as pessoas estão olhando pelo valor do mês inteiro. Por outro lado, se eu fecho um mês inteiro, eu tenho 100% de ocupação dentro daquele mês, que é algo que é bastante difícil de acontecer em momentos de baixa temporada, né? Na maior parte do ano, a sua ocupação vai ser em torno de 50%, 60%, por aí, né? Então, se você tem a possibilidade de fechar 100% de ocupação dentro do mês, vale a pena dar um desconto de, às vezes, 30%, 40% no valor da diária, tá? Então, é interessante de dar uma olhada nesses fatores, né? O que é legal para você ter uma ideia de quanto que vai valer esse aluguel do seu apartamento, da sua casa nesse momento, tá? O aluguel de curta duração. É legal entrar hoje no Airbnb e olhar ali a aba específica que existe dentro do Airbnb chamada estadias longas e ter uma noção do que estão pedindo no seu mercado. Só se lembre que o que você vai ver ali são os apartamentos e as casas que não estão alugados. Então, você tem que tirar da sua análise os anúncios que estão com valores muito altos, que estão, assim, pontos fora da curva, né? Porque, às vezes, o pessoal deixa um preço lá em cima e é um preço que não aluga, tá? Então, tem que levar essa parte em consideração. E um outro site que é bem interessante chama AirDNA, né? O Air de ar em inglês, AIRDNA, AirDNA. No AirDNA existem várias informações estatísticas sobre ocupação e valores de diárias que estão sendo fechados no Airbnb. É um site de inteligência nessa parte de diárias e ocupação para o aluguel de curta duração. Então, vale a pena dar uma olhada lá e dar uma estudada no seu mercado para entender, tá? Então, o que a gente vê no mercado atual é essa tendência, tá? Reservas mais longas no aluguel de curta duração. Então, é isso aí que tem que ser analisado. Então, gente, basicamente, essa é a dica que a gente tem, alguns pontos novos a se considerar quando você estiver fazendo esse comparativo, o aluguel de curta duração versus o aluguel anual, tá? Eu e o meu sócio, João Antônio, a gente gravou um vídeo super completo sobre esse assunto, esse comparativo, no ano passado. Ele está disponível no nosso blog e no nosso canal do YouTube também, então você pode olhar lá e ver mais detalhadamente como comparar cada um desses pontos que eu citei hoje aqui, tá? No mais, fiquem bem, fiquem seguros, com saúde. É sempre um prazer estar aqui compartilhando e a gente tem feito essas lives semanalmente, toda segunda, quarta e sexta às 14 horas.
fique ligado, fique acompanhando o nosso canal do YouTube, também a nossa página do Facebook e o nosso feed aqui do Insta. E para quem quer assim alguns toques mais rápidos e mais diretos e frequentes, praticamente diários, a gente criou também o Papo de Anfitrião, que é o nosso canal do Telegram, onde você pode participar um pouco mais ativamente do que está acontecendo dentro do nosso mercado, e é um espaço para quem realmente está envolvido, quem é pro nesse assunto e quer ficar por dentro de tudo com mais rapidez, com mais assiduidade. Legal? Obrigado e a gente se vê na quarta-feira para a próxima live. Tudo de bom e até a próxima estadia. Até logo, pessoal.